Olá, alegria de estar aqui com você e hoje um encontro internacional com o nosso querido irmão José Manuel Anacleto, de Portugal. Ele é escritor, editor, presidente do Centro Lusitano de Unificação Cultural. Bem-vindo mais uma vez, José Manuel. Sou eu que agradeço, cumprimento a todos. É com muita satisfação que volto a este programa. Há 2 anos, salvo erro, quando estive em Brasília, fiz uma pequena entrevista com o Fernando, que é uma pessoa pela qual tenho o maior apreço e fraternidade, e é com muita satisfação que estou aqui. O apreço e a fraternidade em relação a você, José Manuel. Meu irmão, olha, para começar, nós temos alguns assuntos, né, para tratar, mas tem um lançamento aí importantíssimo que vai acontecer, quer dizer, já está acontecendo, de um livro que eu gostaria que você comentasse com os nossos ouvintes. Bem, o livro é os comentários sobre a doutrina secreta de Helena Blavatsky, ilustre fundadora do movimento teosófico contemporâneo. E é realmente uma obra da maior importância porque ela responde a alguns estudantes de teosofia muito próximos, pessoas que faziam, em geral, perguntas muito inteligentes e, portanto, digamos que temos aqui uma interpretação complementar da obra feita pela própria autora, o que é uma coisa, é um verdadeiro tesouro. Havia uma edição que, aliás, felizmente foi publicada pela editora teosófica no Brasil e que tem um liame com esta, já falarei, com algumas das atas editadas. Foi publicada originalmente em 1890 e julgou-se que as restantes atas estavam perdidas, mas elas foram encontradas no final do século XX, salvo erro em 2010 foram editadas em inglês, foram publicadas em inglês e agora surgem à luz do dia em português. E tanto estes comentários como os diálogos sobre a doutrina secreta têm em comum serem traduzidos pelo nosso excelente amigo Fernando Mansur, que assim faz um trabalho de grande vulto para a teosofia. Foi, aliás, algo muito gratificante para nós, esta colaboração multinacional com os nossos amigos da Sociedade Teosófica de Point Loma, sobretudo o excelente amigo Barend Forham, que, digamos, permitiu a organização e incentivou esta iniciativa, depois a tradução do Fernando, revista por alguns companheiros no Brasil. Nós aqui também fizemos uma revisão, porque o português que se fala no Brasil e em Portugal tem algumas diferenças, e finalmente a edição, e portanto isto acabou por envolver várias organizações, pessoas de vários países, e é uma coisa que nos enche de satisfação. A obra é realmente da maior importância. Aqui em Portugal já saiu, vai a caminho do Brasil e, como o Fernando já adiantou, haverá um evento, obviamente à distância, entre 20 e 22 de novembro, com conferencistas de vários países também, não apenas Brasil, Portugal, Holanda, mas Estados Unidos da América, Espanha, não sei se me está a faltar alguém, Argentina, salvo erro. Talvez não valha a pena estar a dizer os nomes, julgo que depois na edição do programa o podem fazer. Não falo por mim, que sou um dos oradores, mas haverá conferencistas, palestrantes, como dizem mais no Brasil, de grande valor e de grande conhecimento teosófico. Creio que será um encontro muito, muito importante, aberto a toda a gente que se queira ligar online, e estamos muito contentes também com esse encontro, que de alguma forma é um lançamento internacional do livro para a língua portuguesa e também espanhola. Haverá participantes que falarão em espanhol, de forma que acho que é um evento importante, de veras importante. Realmente a ideia que eles tiveram, né,
em 1889, de ter estenógrafos ou É taquígrafos verdade, é verdade. durante as reuniões para anotar tudo que Blavatsky falava, aqueles membros que perguntavam, e está tudo ali nessa edição nova, ampliada, esses registros não publicados de 1889, tudo ali. Parece que a gente está junto de Madame Blavatsky, não é, José Manuel? É verdade. Isso provoca um estremecimento de alegria, até de comoção. 130 anos depois, nós estamos a beneficiar não só dessas forçadas reuniões da senhora Blavatsky, de alguns dos seus dedicados discípulos, das pessoas que tomaram as notas, e de facto, 130 anos depois, é obra, como dizemos aqui em Portugal. Mas, José Manuel, então, oportunamente, nós vamos colocar aqui num outro programa toda a programação desse evento de novembro. E outra Será coisa, ótimo. não é? E outra coisa que você lembrou, essa comunicação Brasil, Portugal, Holanda e outros países. E nós tivemos oportunidade de participarmos também como ouvintes, e você, a Josi, como oradores, o Marcos Rezende, aqui do Brasil, da reunião do ITC, International Theosophy Conferences. É um grupo internacional que está aglutinando teosofistas de várias instituições teosóficas. Isso é algo que lhe parece também muito salutar para o movimento teosófico no mundo, não é, José? Muitíssimo. Foi para mim uma grande alegria tomar conhecimento, primeiro, da existência e depois participar ativamente. Trouxe-me um ânimo novo, se posso dizer isso, relativamente não ao futuro da teosofia, que é intemporal, mas ao futuro próximo do movimento teosófico. Ver pessoas que são estudantes de muitos anos, de vários países, que pertencendo a organizações teosóficas ou sendo estudantes independentes, e algumas dessas organizações até tiveram alguns conflitos no passado, neste já longo percurso teosófico, e ver que nos concentramos no essencial, realmente, apesar das diferenças que houve, de alguns erros que foram cometidos, quem não os cometeria? A posteriori é muito fácil, eu próprio tenho essa experiência, a posteriori é muito fácil ver os erros. Nós, quando temos um acidente de automóvel ou qualquer outra coisa que corre mal, pensamos se eu agora fazia de outra forma, claro. Mas é muito gratificante ver que há tantas pessoas, estudantes dedicados e que aprofundam o conhecimento da teosofia, que a querem divulgar de uma forma também que possa ser mais acessível, pessoas que se uniram. Esta última conferência foi bilingue, em inglês e português, e tivemos participantes desde a costa oeste dos Estados Unidos da América, Califórnia, etc., até pessoas na Índia, ou seja, perpassou por todo o globo terrestre, cerca de 200 pessoas, salvo erro, e isso para nós representa uma grande alegria. Aliás, eu não quero falar muito mais, pelo menos, mas quer dizer que, e especialmente na língua portuguesa, este século XXI tem trazido acontecimentos muito importantes. A edição em português das Cartas dos Mahatmas para Cinet e também as coligidas pelo Sr. Jinarajadasa. Estas edições agora dos diálogos e dos comentários sobre a doutrina secreta, esta interpolinização entre pessoas de vários países e de várias organizações, permite-me fazer aqui uma referência. Começámos o processo de iniciar o glossário teosófico original de Helena Blavatsky, só com os verbetes que ela escreveu. Infelizmente desapareceu do mercado, acho um instrumento também muito importante e creio que há uma nova onda no mundo em geral e também na língua portuguesa de entusiasmo com a teosofia e com a teosofia original, e com os grandes autores que explotaram o movimento teosófico, e penso que é como que um novo começo, e isso deixa a todos nós muito contentes. E estes novos meios possibilitam encontrar-nos com mais facilidade
irmãos com os quais estaríamos unidos nos planos superiores, mas que nos desconhecíamos pessoalmente, e encontrá-los é uma experiência muito marcante e agradável. José Manuel, vamos falar um pouquinho sobre o Centro Cultural, Centro Lusitano de Unificação Cultural, a livraria de vocês, as palestras, os cursos que vocês realizam. Por gentileza, pode fazer uma síntese para Muito a bem. gente? Não me surpreende o Fernando ter se enganado no nome. O nome é grande demais, Centro Lusitano de Unificação Cultural, e há muitas pessoas, habitualmente, até aquelas que lidam connosco, há muitos anos que se enganam. Bem, isto foi um consenso das pessoas que na altura deram início ao movimento e foi uma tentativa de conciliação de várias ideias diferentes. O nome lusitano, no que melhor tem, não alude tanto a ser um movimento nascido aqui em Portugal, mas sim à raiz da palavra lusitano, que é luz, Luxitânia, é a terra da luz. Depois, unificação tem um sentido em tradições espirituais e particularmente na teosofia que corresponde a Budi, não é? O princípio unificador, Atman é a pura unidade, e depois cultural, porque queríamos fazer uma coisa de uma cultura abrangente, integral, holística, etc. Bom, isto surgiu de um conjunto de pessoas que se reuniam desde 1985, já lá vão 35 anos. A organização surgiu externamente em 32. Quando o movimento começou eu tinha 23 anos, era um jovem, quase não tinha cabelos brancos, ou talvez não tivesse nenhuns, agora quase não tenho nenhuns que não sejam. Na altura não era o presidente, só desde 91 ou 92, por aí assim. Bom, e nós temos editado livros, quer livros originais, quer tradução de obras que reputamos importantes, particularmente obras teosóficas que não existiam em português, nomeadamente vários certos dos Collected Writings de Blavatsky, o budismo esotérico do Sr. Sinet, que pelo menos aqui em Portugal não circulava, e obviamente agora estes comentários sobre a doutrina secreta. Também publicámos um livro de um teósofo e estudante muito valioso, que é o David Drago. É um livro que se chama Os Livros Secretos de Helena Blavatsky, também uma colaboração com um amigo do Brasil, que é o Bruno Carlucci, e nomeadamente ali se esclarece que afinal os livros de Kyuté tão ridicularizados, mas de que falou Helena Blavatsky, afinal existem mesmo e correspondem aos tantras do budismo tibetano. Simplesmente o livro de Dzyan que ela fala são contrapartes secretas desses tantras budistas que não devemos confundir com os tantras do hinduísmo. Publicámos livros escritos por nós próprios, também de alguns autores que lançámos, publicamos cerca de 50 livros ao longo destes 32 anos, ao princípio com maior frequência, ultimamente publicamos menos livros, mas maiores. Este ano publicamos muitos, curiosamente, também livros da tradição universal, publicamos os Yoga Sutra de Patanjali, um livro de Shankara, o grande mestre do Vedanta Advaita, e além disso temos aulas regulares, temos sempre cursos a funcionar, temos congressos regularmente, exposições. Fizemos em 2018 uma exposição em Lisboa sobre Helena Blavatsky, com um conjunto de 24 painéis e sobre a vida e a obra dela, vários conferencistas, também de vários países. E enfim, vamos também a organizações feitas por outras pessoas, sobretudo teósofos, também pessoas de mentalidade aberta, alguma coisa que pode surpreender certas pessoas, mas que já agora faço uma referência. Há um filósofo italiano, mas que viveu grande parte da sua vida no Brasil, chamado Pietro Baldi. Temos muito apreço por ele. Para as pessoas, sobretudo com uma formação mais cristã, acho que é um autor importante, tem muitos pontos de similitude com a teosofia, em algumas das suas obras, com outra terminologia, também, talvez mais acessível para algumas pessoas. É claro que nós sabemos que o sânscrito é uma língua perfeitíssima e rigorosa, mas às vezes algumas pessoas têm maior facilidade em identificar-se com, sei lá, com palavras como mula prakriti ou para Brahman, não é? Que quando percebemos o seu significado nos
tornam repletos de alegria pelo seu significado, mas, sei lá, falamos de gnosticismo, falamos da Vedanta, do Vedanta, como já falei, do budismo Mahayana, etc. Portanto, temos uma visão que eu acho que é o sentido amplo de teosofia, como sabedoria dos deuses, e não uma teosofia sectária, que creio que nunca foi aquilo que os mestres que deram um impulso ao movimento teosófico, e a senhora Blavatsky jamais quiseram. Ela, nos seus livros, cita abundantemente outros autores e, sobretudo, a grande tradição, sabedoria universal, e tentamos, de alguma forma, obviamente com erros pelo caminho, como faz parte, mas tentamos afinizar-nos com esse ideal. Muito bom. E você disse, né, que há um intercâmbio de vocês com o Brasil na questão de publicação também, troca de livros, Sim, permutas, vendas, compras, etc., com a editora Teosófica. Esse livro que vocês estão lançando agora aí, os comentários sobre a doutrina secreta, já foram enviados aqui para o Brasil, deve chegar brevemente. Você também, José Manuel, gosta muito de adquirir livros da editora Teosófica, quer dizer, esse intercâmbio em língua portuguesa está frutificando cada vez mais, não é isso? sim, e creio que é muito importante. Nós iniciámos este intercâmbio com a editora Teosófica há mais de 20 anos. Nós abrimos na nossa sede a livraria Síntese, que basicamente é uma livraria esotérica, embora também tenha outros livros dentro do tal sentido de cultura integral, e passado uns meses, não tenho agora de memória, estabelecemos contacto com a editora Teosófica, inicialmente apenas para adquirirmos livros para termos na nossa livraria, livros que não chegavam de outra forma a Portugal, e depois, a certa altura, também os nossos livros passaram a ser levados para a editora Teosófica, e, relativamente a este livro dos comentários sobre a doutrina secreta, eles vão a caminho. Felizmente há aqui uma grande vontade de colaborarmos, ultrapassando dificuldades burocráticas, que infelizmente são muitas, quer em Portugal, quer no Brasil. Nós queixamos das nossas dificuldades e ouvimos os nossos amigos brasileiros também queixarem-se, parece, enfim, um costume dos que falam a língua portuguesa. Também houve agora uma desvalorização do real, e isso torna os livros aqui em Portugal mais caros para os irmãos do Brasil. Já no início era um bocadinho ao contrário, é curioso, as coisas mudam, mas com boa vontade e sobretudo, este desígnio de fazer prosperar a obra teosófica, tudo se ultrapassa. Portanto, além de outros livros que já fizemos chegar à editora Teosófica, neste momento, curiosamente, estão a ir livros em ambos os sentidos. Nós enviamos e vamos enviar mais deste livro que acaba de sair, dos comentários sobre a doutrina secreta, e vários títulos publicados pela editora Teosófica vêm a caminho da nossa livraria, títulos novos, por exemplo, do nosso amigo Barend, O Oceano da Teosofia, etc. Livros que desaparecem muito rapidamente, sobretudo os livros, desde logo, de Helena Blavatsky, e, portanto, eles vão se cruzar no caminho, e é bom Sim. haver este movimento nos dois sentidos. Temos a mesma língua, apesar de algumas diferenças, que para nós, aliás, são engraçadas. O português do Brasil é muito popular aqui em Portugal, deve-se dizer. Nós entendemos com facilidade. Creio que o contrário não é tão assim, porque nós fechamos muito a boca a falar. O português do Brasil é mais aberto. Dizia o professor Agostinho da Silva, que viveu muito tempo no Brasil, os brasileiros são os portugueses sem vergonha, porque nós somos assim um bocadinho introvertidos e tal, e então fechamos muito a boca a falar. E as telenovelas brasileiras que surgiram aqui em Portugal, eu estou a falar de mais, peço desculpa, há uns 40 e tal anos, deram a conhecer o português brasileiro. E aquilo foi uma coisa. A primeira telenovela era a Gabriela. E então as expressões que desconhecíamos, como bobagem, coisa assim do género, a expressão bobagem foi um sucesso aqui. Passado um mês ou dois, toda a gente falava: você está dizendo bobagem, coisa que nem fazíamos ideia do que era, não é? De forma que temos uma língua comum, apesar dessas diferenças naturais, e creio que devemos aproveitar isso
Nós, aliás, temos uma dívida para com o Brasil, porque nós vivemos aqui em Portugal um período prolongado de ditadura e os livros que não fossem católicos, quase todos eles eram proibidos. Era muito difícil circular livros de teosofia e depois, quando acabou esse regime ditatorial, nos anos seguintes, não havia edições praticamente de livros teosóficos ou esotéricos em Portugal, portanto, recorríamos a edições do Brasil e até adaptámos expressões muito tipicamente brasileiras. Às vezes ainda usamos palavras como mônada em vez de mónada. Aqui em Portugal diz-se mónada, mas aqueles que nós, no fim dos anos 70, princípio dos livros 80, dos anos 80, liam as edições na altura da editora Pensamento, alguns de nós ainda continuam a dizer mônada e coisas assim do género que em verdade aqui em Portugal não deveríamos utilizar. Mas, enfim, estou-me a alargar muito. Poxa, que alegria falar com você, José Manuel Anacleto. Muito É mesmo obrigado. verdade. Nos reencontramos em novembro, então, não é? Nesse Certamente, congresso será sobre um momento de grande lançamento desse livro. felicidade. Muito obrigado por tudo, Fernando. Um grande abraço. Até sempre e para todos os irmãos do Brasil. Para todos os irmãos de Portugal. Tchau, tchau, meu querido. Tudo de bom. Tchau. Um abraço. Abraço fraterno.